Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia a todos, um excelente início de quinta-feira para todos nós. É com muito bom coração que estamos aqui, iniciando o nosso evangelho diário, este momento que todos nós abrimos a porta da nossa alma para Jesus, para as sementes do evangelho. Então este é um momento que nos convida à serenidade, é um momento que nos convida à paz no coração, é um momento que nos convida a elevar o pensamento até a Deus, até a Jesus. Bom, meus irmãos, hoje nós gostaríamos de iniciar aqui a nossa reflexão desta quinta-feira, rememorando um trechinho da oração que Jesus nos ensinou. A oração da prece dominical. Cristo, ao soar as palavras desta prece, estava recitando para o nosso coração uma verdadeira obra-prima. Obra-prima essa que resume todos os nossos deveres para com Deus e nossos deveres para com o nosso próximo. Belas e sublimes as palavras que Jesus nos ensinou. Então, na parte final desta oração, Cristo irá nos ensinar a recitar: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esta parte da oração dominical que Jesus nos ensina para ser soada não apenas com os lábios, mas sobretudo com o coração, buscando vivê-la. Jesus estava nos afirmando e nos convidando a refletir sobre as tentações que ainda habitam em nosso coração, porque Cristo diz: não nos deixeis cair em tentação. Por outras palavras, estamos rogando a Deus que o Pai nos proteja para que a gente não caia nas tentações que ainda habitam em nosso coração, porque o nosso espírito ele carrega sequelas. O nosso espírito, ele carrega ainda ervas daninhas, chagas morais, egoísmo, orgulho, inveja, preguiça, cobiça. E essas ervas daninhas, verdadeiras chagas morais, elas são verdadeiras tentações que abrem portas que podem nos fazer afundar. Então a gente roga a Deus proteção para que a gente sinta-se firme para enfrentar essas tentações. Mas vejamos, meus irmãos, que todas essas tentações que ainda habitam em nosso coração, vícios morais também, eles são verdadeiras portas de entrada para a obsessão. Nós já refletimos aqui em outros evangelhos diários sobre a obsessão, que é a ligação de um irmão espiritual que nos influencia em vários níveis ao mal. E esse irmão espiritual, ele aproveita das tentações que já habitam em nosso coração. Se somos orgulhosos, eles aproveitarão disso. Se somos preguiçosos, eles aproveitarão disso. Se temos vícios, eles também aproveitarão disso. Então, as nossas chagas morais, as nossas tentações no coração são verdadeiras brechas para a obsessão. Então, meus irmãos, a gente gostaria de trazer aqui um trechinho de reflexão, que são palavras do querido benfeitor Emmanuel, através da psicografia do nosso amado Chico Xavier, que a gente encontra no livro Segue-me. Emmanuel, ele vai dizer o seguinte exatamente em reflexão deste trecho da prece dominical. Emmanuel diz: nem sempre conseguimos perceber os processos obsessivos. E aqui eu faço uma ressalva em cima das palavras de Emmanuel, da querida Sueli Caldas, em que ela também nos afirma: obsessões muitas vezes são sutis, escravização do pensamento que a gente nem percebe.
Então Emmanuel ele também afirma isso. Nem sempre conseguimos perceber os processos obsessivos. Muitas vezes, porém, eles principiam, ou seja, se iniciam por coisas pequeninas. E Emmanuel diz: o olhar de desconfiança, um grito de cólera, uma frase pejorativa, uma ponta de sarcasmo, momento de irritação, aquela tristeza sem motivo, um instante de impaciência e aquela indisposição descontrolada, ou seja, preguiça. Cada ponto desse que Emmanuel traz são chagas morais que a gente carrega no nosso coração. Estamos dizendo tentações que são porta aberta para a iniciação de processos obsessivos. Às vezes é um grito de cólera, às vezes é um sarcasmo que a gente começa a usar para machucar o outro, momentos de irritação, aquela tristeza sem motivo e a indisposição descontrolada. Querer ficar só à toa, ficar só na vida boa, não querer fazer nada o tempo todo. Isso tudo é porta aberta para a obsessão, para haver uma influenciação má sobre nós. Emmanuel continua. Momento de invigilâncias que nos levam a cair em grandes tentações interiores. A invigilância do nosso coração é porta aberta para a gente cair em grandes tentações interiores. Para que a gente, sem perceber de forma sutil, comece a acolher as inspirações e influenciações de pensamentos perniciosos que um obsessor pode estar sugerindo para nós. Vou citar um exemplo aqui. A indisposição descontrolada. Se a gente já tem essa tendência no nosso coração a querer tudo fácil, vida fácil, preguiça, não querer trabalhar, não querer se colocar de boa vontade para servir a Jesus, se a gente já tem essa indisposição descontrolada, os nossos irmãos espirituais veem uma abertura, uma brecha para se ligar a nós. E quando se ligam através de processos obsessivos, podem ficar nutrindo para que a gente fique ainda mais indisposto, para que a gente fique estagnado na vida, sobretudo aqui eu coloco vida espiritual. Quantos de nós têm chances para servir a Jesus perante a vida espiritual? E por indisposição, por preguiça, por querer caminho fácil, negamos, não servimos. Estagnamos, perdemos chances preciosas de desenvolver moralmente. Como Emmanuel diz, são pequenas brechinhas de momentos de invigilância, momentos de falta de esforço mesmo, de falta de boa vontade, que abre campo para essas tentações interiores serem nutridas. E Emmanuel vai continuar dizendo que, estabelecida essa ligação com as sombras, ou seja, a obsessão, por semelhantes tomadas de invigilância, eis que vão surgir as grandes brechas na nossa vida ou na moradia da alma. E aí vai começar a desarmonia em casa, a discórdia num grupo que a gente participa, começaremos a ter o fogo da crítica, o veneno da queixa, aquelas doenças imaginárias, a rede da intriga, a treva do ressentimento, discussões infelizes, começaremos a nos afastar de companheiros e a rixa sem propósito. Aberta a porta da invigilância, a obsessão que a gente muitas vezes não percebe, começa a surgir essas desarmonias em casa, rixas sem propósito, pensamentos mal contra o outro. Às vezes temos grandes companheiros em nossa vida e começa a aparecer pensamentos ali de afastamento deles. Vejamos bem.
Então basta um pouco de invigilância para a gente cair em tentação de pensamentos de influenciação negativas, meus irmãos. E Emmanuel ele termina dizendo: as obsessões que envolvem a individualidade e também equipes quase sempre partem de inconveniências pequeninas que devem ser evitadas, qual se procede com um minúsculo foco de infecção. Para isso, dispomos de todos os recursos infalíveis, quais sejam a dieta do silêncio, a vacina da tolerância, o detergente do trabalho e o antisséptico da oração. Palavras de Emmanuel, nos firmando que às vezes basta uma brechinha, um momento de intolerância, um momento de impaciência, uma palavrinha ali cheia de sarcasmo, para a gente abrir a brecha para a obsessão, que vai começar a trazer tribulações, rixas, afastamentos em nossa vida. E depois disso, meus irmãos, Emmanuel nos coloca que a gente, diante desses momentos, sobretudo dessas tentações que tem no nosso coração, cabe a gente ter os seguintes antídotos: silêncio, tolerância, trabalho e oração. Bom, meus irmãos, que as palavras do nosso querido benfeitor hoje possam nos iluminar o coração. A gente não consegue vencer uma tentação sem trabalho, sem esforço, sem oração. Então, se a gente deseja não ter brechas e nem momentos de invigilância para acontecer essas influenciações com espíritos que ainda nos desejam o mal, nós precisamos ter força para vencer essas tentações, nos conhecer, ter boa disposição para melhorar a cada dia e muita oração, que é a sintonia a todo momento com Deus e com Jesus. Bom, meus amados irmãos em Jesus, nós convidamos a todos para encerrar o nosso evangelho de hoje, encerrar com essas palavras em nosso coração, nos lembrando que esta nossa mensagem de hoje, ela foi inspirada pelo capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 3. Também é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, uma boa quinta-feira para todos nós. Que assim seja.